Olá, seja bem-vindo a mais uma Jornada do Vôlei Podcast. Estamos chegando no quarto episódio e que episódio hoje, hein? Temos um convidado especial, muito especial. Ele simplesmente fez parte da geração de prata nos anos 80, com a nossa seleção brasileira. Esteve também como técnico a partir da década de 90, anos 2000, enfim, toda uma carreira dedicada ao voleibol. Já foi gestor também, já teve essa função de gestor no nosso voleibol e nos últimos tempos estava na nossa seleção masculina de voleibol, na seleção brasileira. Hoje estamos recebendo Renan Dalzotto com um enorme prazer. Renan, seja bem-vindo e vamos falar muito dessa sua carreira maravilhosa e vamos falar muito de voleibol. Seja bem-vindo, Renan. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje presente com vocês. Já há um tempo a gente vem conversando e a gente vem protelando, porque, enfim, não encaixava uma data. E hoje, felizmente, aí a gente está já batendo um papo aqui em off, uns 10 minutinhos, e relembrando uma série de histórias. Então, falar de voleibol é muito bacana. E eu acho muito saudável tudo isso. Não só falar do momento atual do voleibol brasileiro e mundial, mas também falar da história do voleibol. E muitos garotos, né, quando começam a jogar voleibol hoje, veem uma estrutura maravilhosa, a Superliga é transmitida quase que na sua totalidade dos jogos, um centro de treinamento maravilhoso, mas nem sempre foi assim, né? A gente já teve momentos de dificuldade, de roer o osso mesmo, né? Então, assim, é muito legal a gente poder trazer um pouco dessa história para que sempre essa garotada, o público, os torcedores, né, que gostam do voleibol, conheçam essa história para que a gente possa sempre e cada vez mais valorizar, né, todos que constroem essa história tão bacana. Sem dúvida. Bom, para falar de história com o Renan, a gente tem que gravar uns 3, 4, sei lá, meia dúzia de episódios, porque tem muitas histórias, muitas. Só que 10 minutos já, antes de entrar no ar, já rendeu bastante. Bora! Você viu que hoje a entrevista está especial, né? Já deixa o like aqui na nossa live, inscreva-se no nosso canal, trata-se de um episódio para lá de especial e vamos começar aqui a nossa entrevista com o Renan. Antes, deixa eu apresentar também os meus colegas aqui da Jornada do Vôlei. Seja bem-vindo, Rogério. Paulo Arnaldo, Ivan Marconato e a todos aí, nossos internautas que estão nos acompanhando aqui no nosso Jornada do Vôlei. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Eu simplesmente estou do lado do meu ídolo. Você falou que não no tinha voleibol. 6. Eu não tenho a número 6, mas isso aqui é uma homenagem a eles todos, lá da geração de prata. O cara, pra mim, o maior jogador de voleibol que eu vi jogar no mundo. Não, é o Renan Dalzotto. Esse cara na quadra não teve igual. Até levantador ele jogou uma temporada na Itália. Isso vocês não sabem, tá? Então, assim, o jogador mais completo, mais espetacular que eu vi jogar na minha vida. E é meu ídolo, sempre foi meu ídolo, né? Está aqui conosco, né? E, cara, mais especial do que isso, né? Possível, né? Não é impossível. Impossível. Tá certo. Também comigo nessa, Ivan Marconato. Oi, Paulo Arnaldo, Rogério Costa, Renan, um dos grandes ídolos do nosso vôlei, não só do nosso vôlei, mas também do esporte brasileiro, né? Sim. Então é uma honra recebê-lo para a gente falar sobre voleibol, sobre o trabalho dele dentro e fora da quadra, o trabalho dele como palestrante. Também me sinto muito honrado em participar desse episódio. Vamos falar bastante dessa nova fase do Renan, né? Quer dizer, não é tão uma nova porque eu entrei lá no site do Renan, já tem mais de 500 palestras, então não é tão... Talvez as pessoas não soubessem, né? Mas o Renan tem esse trabalho aí já de longa data e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Mas, Renan, vou começar a entrevista. A gente, claro, vai abordar algo mais recente, né? E eu já vou começar logo de cara na primeira pergunta, remetendo ao dia 8 de outubro de 2023, que pegou todos nós de surpresa, por sinal, né? Sim. Foi uma semana difícil, eu imagino, mas teve aquele momento lá no Maracanãzinho que emocionou todos nós, né? Brasil conquistando a vaga para Paris 2024, né? E de repente a gente foi, todos nós, pegos de surpresa com o seu anúncio, né?
da saída em relação à seleção brasileira. Você já falou, já disse que isso estava sendo estudado, que não foi uma decisão ali na hora, né? Não foi no calor da emoção, você já vinha pensando. Mas diga mais como que foi esse momento e se foi uma das decisões mais difíceis que você tomou aí ao longo de toda a sua vida e sua carreira. Bom, excelente pergunta. Vamos começar bem, então, né? Primeiro para o Rogério. Rogério, essa camisa aí, ela representa realmente uma geração. A camisa do Bernard, ela é simbólica, né? Porque o Bernard, cara, quando eu entrei na seleção brasileira, eu era fã dele, sabe? Eu era fã do cara. Eu cheguei na seleção brasileira em 76, foi quando eu conheci o Bernard. Né? Em 75, a seleção brasileira foi fazer um jogo em Porto Alegre, eu vi ele jogando, eu falei, cara, eu vou parar de jogar, eu nunca vou chegar no nível desse cara. Eu tinha ele assim como... E hoje eu tenho prazer de ter ele como um irmão, um grande, grande amigo. Então, essa camisa está muito bem representada, a nossa geração lá de trás. Bom, vamos lá. Muito legal. Enfim, eu assumi a seleção brasileira em 2017, janeiro de 2017. Eu entrei na seleção, estava totalmente fora do meu radar, porque eu estava como diretor técnico da seleção brasileira, das seleções brasileiras, masculina e feminina, trabalhando no dia a dia, né, junto com o Bernardo e com o Zé Roberto, acompanhando os jogos de liga, mundial, viajando sempre com eles. Então, assim, foi uma experiência muito legal, que para mim, são os dois grandes gestores de pessoas dentro de quadra e, enfim, além de, obviamente, ter um conhecimento enorme do voleibol. Então, assim, foi muito bom, foi muito legal. E quando acabaram os Jogos Olímpicos Rio 2016, a primeira coisa que eu fiz, né, foi pedir demissão, porque eu queria voltar para Florianópolis, onde aqui nós tínhamos uma empresa de planejamento financeiro, de inteligência financeira, com a minha esposa. E eu queria vir trabalhar aqui, eu não aguentava mais ficar longe de casa, né? Eu sou muito família, muito, muito, muito. E então estava difícil sempre, viajando e tal. E aí foi quando o presidente falou, cara, o Bernardo talvez não fique, né? Seria muito importante que você pensasse, porque você é um cara que está dentro, né, do dia a dia, conhece, tem experiência. Eu falei, presidente, está fora de questão, não é o que eu quero voltar para casa, obrigado. Estava fora do meu radar mesmo, né? Até que, enfim, depois de tantas conversas, eu assumi a seleção brasileira com uma missão. Eu falei, cara, eu tenho uma missão, sabe? Não era por causa de fama, ou por causa de glamour, ou por causa de dinheiro. Não, era uma missão que era... Todo mundo perguntar, como é que é substituir o Bernardinho? Não existe substituir o Bernardo. O Bernardo é substituir. Eu vou tentar, no mínimo, chegar o mais próximo possível do que ele fez. Se eu fizesse o impossível, ia estar igual a ele, né? Porque, porra, conquistaram um monte. Aquela geração conquistou um monte de coisa, tudo que podia conquistar. Então, assim, era uma missão realmente muito difícil, muito difícil. Então, em 2017, nós entramos. Em 2017, se você me permite, eu vou dar só um rápido, em vez de 8 de outubro, eu vou dar uma... E aí, então, começou o trabalho. Em 17, a gente foi vice-campeão da Liga Mundial em Curitiba, perdemos para a França, perdemos 3-2, 15-13 o tie-break. Foi assim, porra, mas foi assim, uma bela competição. Em 2017 mesmo, a gente foi campeão da Copa dos Campeões, no Japão. Em 2018, a gente teve a infelicidade de perder Lucarelli, Borges, todos os ponteiros não estavam à disposição, os ponteiros titulares não estavam à disposição para jogar o Mundial. E nós fomos com uma garotada bem jovem para o Mundial, né? E então foi Lucas Ló, Douglas, era a primeira competição depois dos Jogos Olímpicos, que era muito garoto, ainda jovem, né? E ele jogou muito bem lá. Cadu, e tive que chamar o Chupita também, que já estava fora do esquema, e ele falou, mas, professor, você ainda confia em mim? Eu falei, sempre confiei, Chupita, você é um cara, né? E o Lipe é um cara sensacional, ele tem um espírito maravilhoso, e ele deu uma contribuição muito grande. Nós fomos vice-campeões mundiais, perdemos para a Polônia na final, e depois 2018. 2019, ou seja, que era o pré-olímpico, era a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, nós fomos campeões de algumas Copas que fizemos, né? Enfim, ganhamos a Copa do Mundo no Japão, a Copa do Mundo de forma invicta,
né? Vencemos todos os jogos e vencemos o pré-olímpico também na Bulgária. Buscamos a classificação olímpica para Tóquio e 2020 chegou e o mundo parou. Né? E o mundo parou, infelizmente. Muita gente perguntava: pô, o Brasil vive o melhor momento, ou seja, chegou 2019 conquistando quase todas as competições e o mundo para. Eu falei: sim, a gente vai ser duro, tal, mas o mundo parou. É ruim para todo mundo. Tá tudo certo, tá tudo zerado, né? E aí, então, 2020 nada, 2021 retomamos numa segunda-feira, logo depois das finais da Superliga, que foi em Saquarema. Na quarta-feira, eu comecei a ter febre. 2 dias de treinamento, eu comecei a ter febre. E no sábado, a minha esposa foi me pegar em Saquarema. Eu fazia teste, não acusava nada, mas muita febre. Fui para o Rio de Janeiro. E na segunda-feira, fiz o teste e deu positivo, né, para o Covid. E aí aconteceu o que aconteceu. Enfim, foram 36 dias terríveis, né, que eu acho que é um episódio que depois merece uma pauta exclusiva para a gente falar sobre isso. Mas foram 2 intubações, uma traqueostomia, morre, não por morre. isso também. Negócio terrível, por isso. uma experiência duríssima. E quando eu acordei, enfim, né, eu lembro de perguntar, que eu não conseguia falar, porque estava com atraque, só fazia gestos, né? Que dia hoje, quanto tempo falta e tal. E aí o próprio médico falou: esquece os Jogos Olímpicos, tem que te recuperar e tal. E eu larguei a cadeira de rodas e o respirador dia 4 de junho. E dia 8 de julho a gente estava embarcando para os Jogos Olímpicos. Então, assim, foi um mês de treinamento, mas assim como eu nunca tinha treinado na vida. Treinava 2 períodos fortíssimos. Voltei o tempo de atleta, não sei como, mas eu queria muito estar com os garotos lá, né? E nesse meio tempo, durante a minha recuperação, o time se fechou muito, foi um negócio muito legal, né? Liderados pelo Schwank, pelo Tabachi, enfim, toda a equipe, né? Toda a equipe se uniu muito, com todos os jogadores, nosso preparador físico, enfim, o BAC, e acabou que fomos para a final da Liga Mundial, vencemos a final da Liga Mundial, jogando muito bem, fizeram uma homenagem para mim no pódio, muito legal, tudo, fiquei super emocionado. Fomos para os Jogos Olímpicos, eu ainda tentando, né, buscar minha plenitude física e mental, mas eu queria muito estar com eles lá. Acabou que ficamos em 4º lugar, né, e foi meio que frustrante para todos nós. Todos nós queríamos uma medalha. Nós queríamos muito uma medalha, né, e lutamos muito para isso. Ficamos em 4º lugar, aconteceram vários questionamentos, ok, normal, né? Retomamos em 2022, fomos medalha de bronze no Mundial, com apenas uma derrota na semifinal, durante a competição toda, né? E vencemos a medalha de bronze no Mundial. E eu ali, eu ainda estava com muita dificuldade física, estava sofrendo bastante. E eu falei: cara, eu preciso buscar essa classificação olímpica. Para mim, era o meu grande objetivo de vida, era buscar a classificação olímpica, sabe? Eu falei: cara, eu não conquistei a medalha, mas eu vou deixar o Brasil classificado. E era meu grande objetivo. E aconteceu que, no pré-olímpico, eu comecei a ter sintomas graves, né? Como dormência nos braços, a batida, a minha batida cardíaca não baixava de 120, 125, em repouso, no hotel, depois do banho, eu tirava 120, 125, um negócio, tomando medicamento e tudo mais, e, ao mesmo tempo, sendo medicado, consultando alguns médicos, né? E tiveram médicos até que falaram: cara, sai fora, né? Isso durante os jogos. Eu falei: de jeito nenhum, mas não vou sair. Ele falou: cara, vai entrar num buraco, não vai sair mais, vai ser muito difícil. Eu falei: não, vou acabar isso aqui e tal. E aí fomos para o último jogo. E aí aconteceu que, né, é incrível, né? Quando eu soube que o Grozer estava vindo pela Alemanha, eu falei: todo mundo, cara, a Alemanha vai surpreender. Porque a Alemanha já tinha feito um europeu maravilhoso. É uma seleção que vinha em uma ascendência muito grande. E o Grozer é um matador. O Grozer é um cara que não faz menos de 25 pontos, né, dentro de uma partida importante, 25, 30 pontos. E, dito e feito, perdemos para a Alemanha. Aí todo mundo: poxa, a seleção acabou. Já no dia seguinte, a Itália perdeu para a Alemanha também. Aí ficou Brasil e Itália para ver quem iria buscar, porque a Alemanha varreu todo mundo, né?
É verdade. E aí nós enfrentamos ainda o Irã, Cuba, né? Nossa Senhora. Cara, um negócio de maluco, cada jogo, uma tortura. Fomos para o dia 8 de outubro, contra a Itália, uma final. Ou seja, quem ganhasse, passaria. E daí, no sábado à noite, eu chamei o presidente, que é o Radamés Latari, um grande amigo, irmão que eu tenho também, eu e minha esposa, e comuniquei ele. Falei, Rada, olha só, cara, eu preciso falar para você, você é o único que está sabendo, além da minha esposa. Eu amanhã, independente do resultado, eu estou me desligando da seleção brasileira porque eu preciso me cuidar. Eu preciso, não tem como, sabe? É uma orientação médica e, enfim, familiar. E aí ele até tentou, ele falou, não, mas se a gente vencer, é importante que tu fique, e se perder vai ser ruim para você, para a tua imagem. Eu falei, cara, já está decidido, a minha decisão já está decidida. Mas eu tenho certeza que a gente vai vencer, tal. E a Itália é campeã mundial, né? A Itália é atual campeã do mundo. E aí fomos no jogo da Itália, vencemos o primeiro set, perdemos o segundo, perdemos o terceiro. Eu falava, meu Deus do céu. E aí entra Darlan, entra Alain, vai juntando as peças e tal. Darlan muito jovem ainda. Eu sei que fizemos uma partida fantástica, todos os garotos com Honorato, em super forma. Tínhamos perdido o Leal, né, por uma contusão no joelho. Então fomos com Darlan, com Honorato, né? Com Honorato, enfim, e com Lucas Bergman do lado de fora, enfim, juntando, e a molecada jogou para caramba e acabamos vencendo o tie-break por 3-2. E eu lembro que, quando acabou, todo mundo começou a comemorar muito, os garotos me jogaram para cima, fiquei super emocionado. Aí o Radamés Latari veio, pegou nas minhas duas mãos e falou assim, você vai mudar de ideia, né? Eu falei, infelizmente, não. E fui direto para a televisão e falei, olha, agradeço demais e muito obrigado por tudo. E hoje, eu vou dizer uma coisa, assim, são decisões difíceis na vida, você falou bem, Paulo, são decisões que, às vezes, você tem que tomar. Mas, assim, todas as decisões que eu tomei bem pensado, nunca me arrependi, sabe? E hoje eu estou na minha plenitude física, mental, estou feliz, estou extremamente saudável, cheio de ideias na cabeça, projetos. Então, e torcendo muito, muito próximo da seleção brasileira. Então, assim, do vôlei eu não vou sair nunca, né? Tanto que estamos aqui hoje batendo esse papo muito legal. Que bom. Pelo amor de Deus. Não, esse cara não tem nem como ele sair do vôlei. Não tem como. Interessante. O homem tá no Hall da Fama, pô. Vai falar o quê, pô? Interessante que o Renan falou. Eu não sei se o nosso telespectador percebeu, eu falei, ele falando do relato dele, né, na internação. Eu passei exatamente a mesma situação. Igualzinho. Fui entubado 3 vezes. Parabéns. Deus falou, não era a hora. E detalhe, estamos aqui, né? Só um detalhe, viu, Renan? Não foram porque o Papai do Céu não quis. Não quis mesmo. Isso. Na realidade, viu, Renan? Você estava internado no Rio de Janeiro e ele em Maceió. No mesmo período. Foi um pouco. O seu foi um pouquinho antes ainda. O seu foi em março e o Renan, se eu não me engano, foi em abril. Eu peguei em fevereiro. Eu comecei em fevereiro. O diagnóstico era igualzinho. Eu peguei o Covid em fevereiro, mesma coisa. Peguei fiquei com febre. Aí me internei. Achei que eu ia sair dias depois. Só foi ficando mais grave. Fui pra UTI, não lembro de nada. Absolutamente nada. E quando o Renan fala, merece uma pauta à parte, Merece. sim, porque gente, é uma coisa. Você é transferido para um outro mundo, né? Quando você passa por uma situação. São relatos importantes que a gente passa. Porque, assim, às vezes, quando eu falo isso, e muita gente pede para contar, às vezes, na palestra, porque são momentos de superação, de resiliência e tudo mais, eu acho que inspira outras pessoas também. E eu digo isso, sabe por quê? E eu conto isso, faço questão de contar. Quando eu acordei, depois da traque, eu não me mexia, eu estava amarrado na cama, eu não mexi um dedo. Eu falei, cara, eu vou ficar sequelado pro resto da vida, eu não vou conseguir levantar. E a primeira vez que eu levantei da cama, estava o Bernardinho comigo lá, me segurando, tem uma foto ainda hoje, e o que me fez levantar foi uma menina que trabalhava no hospital. Uma menina, uma enfermeira que trabalhava no hospital, que não estava comigo no quarto, pediu para ir lá, pediu licença, pediu para minha esposa, veio mostrar um relato do marido dela. Ela falou, olha só, meu marido também teve isso, ele não conseguia levantar da cama. Olha, uma semana depois, como é que ele estava? Ele estava caminhando, sabe, escutando música. Eu falei, cara, se ele conseguiu, eu vou também, então não vou ficar assim. E aquilo lá me jogou para cima, sabe? Então é importante, eu acho, falar de vez em quando esses relatos. Gente, assim, eu lembro que a história começou
no voleibol pelo menos, o primeiro que falou alguma coisa sobre isso que aconteceu com ele foi o Rubinho. Isso. Né? O Rubinho, depois o Luiz Omar de Moura, aí vem o Renan, aí o Radamés também, parece que não numa situação, mas também contraiu, né? Também foi entubado também. Foi entubado também, se eu não me engano, bem Uma lembrado. semana. Então, assim, esses casos de superação, e assim, se a gente for colocar a superação do Renan em relação a isso, lógico que não é pauta, né, Renan? Mas você teve um trauma familiar também com um filho. Só o Renan sabe o que ele passou, a esposa dele sabe o que eles passaram. O Renan teve que dar uma pausa na carreira enorme, né? Gente, quem é pai sabe do que eu tô falando. Sim, e o Renan sabe melhor que ninguém. Então, assim, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Um dia, é o que o Renan falou, um dia nós vamos sentar, nós vamos discutir superação. Sim. Se o Renan contar tudo que ele tem, que ele passou, gente, aí vocês vão ver o que é superação. Não é à toa que ele é meu ídolo, não só como atleta, tá? Mas como pessoa. Essa dignidade que ele tem, meu, e detalhe, não foge das perguntas, não foge da verdade. Ele pega e conta mesmo e relata para as pessoas saberem que nunca pode se desistir. E o Renan é um desses caras. E fica de lição, né? Superação de problema de vida, De né? vida. Não é de esporte, não é esporte, é de vida. De vida, né? Exatamente. E Legal. outra coisa, agora falar uma coisa boa, né, do Renan, né? Viu? Ele não é só esporte, só ídolo aqui no Brasil, não, viu? O homem é Deus na Itália. Hein? Relatos de outras pessoas, viu? Quem falou isso pra mim foi o Carlão. O Carlão falou assim: o quê? O homem é Deus lá, meu amigo. Olha, realmente, às vezes eu também tive essa retomada também tão rápida, tão rápida. O Renan contando exatamente como aconteceu comigo lá, mas acho que a gente tira uma energia, uma força, não sei onde. Eu, em 15 dias depois de ter saído da UTI, estava caminhando com dificuldade, mas consegui caminhar, né? E eu nunca vou esquecer da imagem. Inclusive, viu, Renan? Quem me passou essa imagem foi o Carlão. Eu converso muito com o Carlão. E o Carlão me mostrou o vídeo que sua esposa fez. Você, depois esse vídeo viralizou. Você naquelas paralelas fazendo o treino de marcha. Gente, o que ele perdeu de músculo, eu nunca vi o Renan daquele. Acho que o Renan nem nasceu daquele jeito. Tão fino que ele ficou, né? Então, assim, cara, são relatos, tá? Que só pessoas com coragem mesmo que teve, que é o caso da família do Renan, a esposa dele. Olha, essa é uma heroína, hein? Ela foi campeã, ela foi top. Ela é top, gente. Maravilhosa. Top. Cara, não tem o que falar. Olha, até arrepia falar quando se fala da família do Renan. Mas, Renan, foi a mais difícil, né? Essa decisão tomada lá com tudo que estava acontecendo, todo o histórico. E a gente fica mesmo com algumas sequelas, é normal também isso para algumas pessoas, né? Porque eu imagino o amor que você tem pela profissão, pelo voleibol, por estar na seleção brasileira, que é uma grande entidade, né, do voleibol no mundo e do esporte brasileiro. Foi a mais difícil, né? Com certeza. Não, com certeza, mas foi super bem pensado. Mas eu estou sempre muito próximo, acompanho o dia a dia dos trabalhos, né? Estou sempre por perto. Então, e torcendo muito, né? Fiquei chateado com o resultado, claro, nos Jogos Olímpicos. A gente sempre espera mais, mas é um momento de transição, né? O voleibol, historicamente, sempre teve entre os melhores do mundo, sempre entre os 4 melhores do mundo, sabe? Então, assim, nós vamos retomar uma estrada boa de novo, está vindo uma geração bacana, sabe? Precisamos ter tempo, né? Porque o mundo mudou, tá todo mundo tem informação, acesso à informação, à tecnologia. Então, assim, é complicado, né? Então, está cada vez mais difícil, tanto masculino como feminino. Sim. E a Itália foi o maior exemplo disso, né? Quanto tempo a Itália ficou fora do cenário dos grandes times. E voltou, né? E voltou com essa molecada que é um absurdo. Fantástico. Né? Fantástica mesmo. Né? Inclusive o menino lá, o destaque lá, o canhotinho lá, o pai dele jogou com você lá no Maxicono, né? Miqueleto, O Miqueleto, né? O Carlão me falou, o Miqueleto jogou comigo, pô. Foi, mas moleque não, o pai dele, pô. O pai dele. Ai, bacana. Olha, a gente vai falar da nova fase do Renan. Não tão nova assim, porque ele já vem trabalhando isso já há bastante tempo. Ele vai contar um pouquinho para nós essa experiência de palestras no mundo corporativo, que ele tem uma grande vivência. Mas antes da gente entrar nesse tema,
deixa eu falar aqui da Otimize, onde estamos fazendo a produção aqui deste podcast. Para você que quer gravar um podcast, tem uma ótima opção aqui em São Paulo, bem excelente localização, na Avenida Angélica, Otimize Estúdios. Acesse o site otimizestudios.com.br. Tem fotos daqui dos estúdios. Tem um segundo estúdio sendo inaugurado agora, né? Em janeiro, o pessoal começou ali a trabalhar e já está quase pronto, entregue, né? Está tão maravilhoso quanto esse estúdio aqui que estamos fazendo este podcast. Então confira otimizestudios.com.br e traga o seu projeto para cá, faça que nem a Jornada do Vôlei que veio para cá. E estamos muito felizes e tenho certeza que você será muito bem atendido pela equipe, pelo Marcelo Santoro, que eu já deixo um grande abraço. Nós não somos um cliente, somos parceiros já da Otimize Studios, tá bom? Vamos falar agora, Ivan? Vamos falar dessa questão do Renan agora em relação às palestras. Ele já tem mais de 500 palestras. Ele vai falar mais ou menos desde quando, né, ele começou com essa nova empreitada. Mas manda aí. Então, Renan, a gente queria saber, você já está fazendo, você tem experiência como jogador, como treinador e também agora como gestão, né? Então, toda essa experiência te qualifica, né, na atuação como palestrante agora. Já está fazendo palestra há um bom tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, que você está atuando como palestrante? E em que momento da sua vida você pensou numa transição de carreira mais assertiva, mais definitiva, né? De deixar as quadras e se dedicar exclusivamente a esse ramo de atuação, atuando como palestrante? Então, vamos lá, um pouco mais de história, né? Eu tô com 64 anos, vou fazer 65 agora, comecei jogando vôlei com 11 para 12 anos, então é uma vida que estou dentro do voleibol e fico muito à vontade de falar sobre a história, essa linda história que é o projeto voleibol, né, que começou lá atrás, muita gente acha que começou em 84, mas na verdade tem todo um trabalho de construção antes disso, e eu fico muito feliz porque eu fiz parte dessa construção no dia a dia, né, com as seleções de base, depois adulta. Então, fui atleta em clube, em seleção brasileira, atleta em clube no exterior, lá na Itália, técnico na Itália, técnico no Brasil em Superliga, técnico de seleção brasileira, e uma área que eu gosto muito, que é a área da gestão, né? Que é a área da gestão esportiva, eu curto demais. Trabalhei muitos anos aqui na Unisul, montei um projeto dentro de uma universidade, depois na CIMED, trabalhei no Figueirense Futebol Clube, Brasil Telecom Feminino. Então, é uma área que eu curto muito. E na CIMED eu tive uma outra experiência que as coisas estavam indo tão bacana que o João Adib, meu amigo, uma pessoa incrível, dono da CIMED, ele me falou: Renan, eu quero que você seja diretor de marketing da empresa. Eu falei: mas João, eu não é muito. Não, tu vai fazer a coisa acontecer e tal. Aí eu sei que, 2 anos depois, eu estava em São Paulo aprovando embalagem de medicamento. Eu falei: João, não é para mim isso aqui, João. Não dá, cara. Vou voltar, né, para o esporte e tal, mas foi uma experiência assim, fantástica. Aí fui diretor de marketing do Figueirense, da Confederação de Vôlei também, num momento muito importante. Sim. E tudo isso me trouxe uma bagagem muito importante, porque eu consigo entender e perceber um pouco a visão do atleta, a visão do empreendedor, né? Porque eu também já fui bater na porta para pedir patrocínio e já fui patrocinador, porque eu trabalhei na corporação também. Então, eu conheço um pouco os lados, né? Então, quando as pessoas vêm e falam: Renan, quero fazer um projeto aqui para pedir um patrocínio e tal, cara, vamos ver bem legal como é que é esse projeto, né? Se vale a pena chegar nessa empresa, se tá consistente esse projeto, se vai entregar valor para a empresa realmente, ou é só espaço de mídia? Só espaço de mídia hoje é muito pouco, você tem que entregar muito mais, né? Muito mais valor, enfim. Isso é uma outra pauta também bem interessante para falar sobre marketing. E aí começaram a surgir algumas coisas, de convites de algumas empresas: puxa, vem falar para a gente aqui alguma coisa, tal, mas ainda como ex-jogador, né, iniciando como treinador. Então, isso lá atrás, né, lá na década de 90, final da década de 90 ainda. Então, eu comecei ali, tal, e hoje eu falei: cara, vou fazer uma coisa muito mais estruturada. Então, hoje me aparece, se você falar assim: puxa,
como é que é a palestra do Renan? Né? É uma palestra motivacional? Claro, tem uma palestra motivacional também, mas talvez seja, assim, eu gosto de fazer tal, mas é uma palestra meio redonda demais. Né? Hoje, assim, as palestras que eu vejo, né, assim, que tem muito mais impacto, ou é sobre gestão de pessoas, né? É o dia a dia, sobre liderança, sobre resultado. Né? Sobre resultado. O esporte ele vive disso, a busca contínua pela excelência, né? De você ter que bater meta, ou chegar perto o tempo todo. Quer dizer, como é o dia a dia para você construir isso? Né? Isso não é fácil, não é magia e não tem receita de bolo. Não tem essa de dizer lá, chamar o cara fazer uma puta palestra, desculpa o palavrão, mas fazer uma palestra enorme, motivacional, e, cara, ok, é bacana, mas ela tem prazo de validade. Você tem que ter, né, consistência, você tem que trazer um valor incrível para as pessoas, para tentar, de alguma maneira, ajudar o crescimento profissional dela, ao menos fazer a pessoa pensar. Puxa, esse modelo é legal, para mim pode funcionar ou não, mas me deu uma outra ideia. Então, eu sempre tento provocar isso nas pessoas. Cara, a história que eu vou contar para vocês, né, assim, ó, tirem como exemplo para ver assim, o que vocês extraem daqui de bacana para o mundo de vocês, para o universo de vocês. Né? Então, as minhas palestras são mais ou menos nessa pegada. Né? Então, muitas vezes, a empresa me liga e fala assim, ô, Renan, eu queria... Tal, né? Não liga para mim, liga para o pessoal que está cuidando. Né? Pô, me manda aí um briefing da palestra do Renan. Eu falei, não, eu quero conhecer primeiro a sua empresa. Qual é o momento da tua empresa? Para quem que é? É uma palestra para líderes? É uma palestra para a área comercial? São pegadas totalmente diferentes e que o mundo do esporte traz muito disso. Muito disso. Né? Uma que é resultado, outra gestão de pessoas, outra performance, outra, enfim, você tem assim, 1000 maneiras de construir alguma coisa e isso me encanta. Né? Me encanta porque eu gosto de ser criativo, de provocar isso, né? Em mim mesmo e nas pessoas. Renan, aproveitando falando aí dessa questão do marketing, você me corrija se eu estou errado aqui. No projeto da CIMED, lá atrás, você estava como diretor, né? Diretor esportivo, né? É isso, me corrija. Tá? O time foi tricampeão da Superliga. E o nome CIMED, mas foi assim uma coisa avassaladora, né? Que se falava só da CIMED, né? O que você teve que fazer ali para além, lógico, teve o resultado dentro da quadra, óbvio, mas fora da quadra, o que foi o trabalho ali de marketing, de gestão? Como é que você levou essa marca ao patamar que ela chegou naquela época no Brasil? Posso fazer um complemento aqui, me permita também? A gente não era muito comum ver empresas do ramo farmacêuticos no esporte. No esporte. A gente teve esse movimento no vôlei. Posso citar também da Stock Car, automobilismo, outras marcas que apareceram lá. Perfeito, bem e assim, foi uma virada de chave, uma mudança, né, no mercado, onde hoje é comum a gente ver marcas de ramo farmacêutico no esporte. Bem bacana essas observações todas, porque são extremamente pertinentes. Né? Então, a CIMED foi tetracampeã brasileira. Tetra, é verdade. Desculpa. E eu estava na Unisul, saí da Unisul, a CIMED era uma copatrocinadora, uma coparceira, ela estava junto da Unisul, e o João Adib adorou e falou, Renan, vamos fazer um voo solo? Vamos. Só que ele falou, cara, eu não tenho muito dinheiro. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa com essência, né? Alguma coisa que seja diferente. Na época eu trouxe o Marcos Pacheco, o Bruninho, algumas pessoas de extrema confiança, Bruninho muito jovem. Marcos Pacheco, muito jovem. Senhora, Pacheco monstro, né? Monstro. E fizemos uma equipe muito legal de trabalho, mas assim, ó, vocês tocaram num ponto muito legal porque eu acredito muito em projetos esportivos para eles serem duradouros, né? Duradouros. A última coisa que eu vou falar como investidor é sobre resultado. É sobre, olha, esse time vai chegar Cara, não sei onde vai chegar. E tantas coisas, existem tantas variáveis no decorrer do caminho, não pode cravar nada. Então, a primeira lição, a primeira sugestão, né, que eu dou
para alguém que trabalha com marketing, cara, nunca prometa que você não pode cumprir, jamais. Então, assim, o marketing esportivo hoje, ele sempre sobreviveu de uma forma de um binômio, ou seja, eu tinha um produto, vocês tinham uma marca, tinham dinheiro, recursos, eu batia na porta e dizia, olha, eu vou te dar visibilidade, tu me dá dinheiro. E essa era a contrapartida, vai aparecer. Então tinha os relatórios de mídia, né, de retorno de mídia, e é ok, ainda funciona isso. Só que hoje as coisas mudaram de tal forma que você não pode mais sobreviver disso. Você tem que criar um terceiro ponto, que é a geração de negócios. Você tem que pensar nisso. Então, a empresa que era patrocinadora, hoje ela é investidora. Ela está botando ali, é claro que ela vai ter visibilidade, a marca dela vai aparecer, ainda mais se tiver resultado, mas pode ser que não tenha. Né? Mas o que esse projeto vai gerar de negócio para esse investimento? Né? Então, o nosso projeto, por exemplo, o projeto da CIMED, ele era todo ele voltado e focado nas redes de farmácias. Então, nós íamos viajar, nós íamos jogar em Santo André, íamos jogar em BH, às vezes parava o treinamento, olha só, pode perguntar para o Marcos Pacheco, parava o treinamento para ir na farmácia, tirar foto, visitar os balconistas, os gerentes e tudo mais. Ia lá, fazia parte do projeto. Todos os atletas eram obrigados, todos os atletas de comissão técnica, pelo menos uma vez, a gente ia 2 vezes por ano, para Pouso Alegre conhecer a empresa. Conhecer a empresa, o que a empresa fazia, quais eram os principais medicamentos, princípio ativo, o que era uma medicação similar, o que era um genérico, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Então chega um momento que o time é realmente uma sequência da empresa, e a empresa do time. E cria uma fusão tão grande aquilo ali, que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Então, na convenção, por exemplo, todos os funcionários da CIMED, mais de 1.000, 2.000 funcionários, todo mundo com a camisa do time. Todo mundo, e com orgulho, sabe? Aquele negócio, é o nosso time, porque estava muito dentro. Então, quando você consegue extrair isso do investidor, né, gerar negócio para eles, e se der sorte, né, e competência do projeto ser vencedor, o casamento está feito. Né? Então, quando a gente percebe que um investidor está no esporte há mais de 7, 8, 9, 10 anos, o projeto valeu a pena. E eu fico, às vezes, irritado quando alguém fala assim, o cara está 10 anos no vôlei e agora abandonou. Cara, ele cumpriu a missão dele. Ele está migrando para outra área, e está tudo certo, tem que dar parabéns. O que me preocupa é o investidor que entra 1 ano, 2 anos e vai embora. Algo está errado. Algo está errado. Não entregar o valor para esse investimento. Né? Ele correu. Então, esse me preocupa. Quem fica 7, 8 anos, e a gente diz isso, quem fica 7, 8, eu posso dar vários exemplos, como Banespa, a Ubra, Telemig, vários que ficaram, Rexona, Ades, Pirelli, Bradesco, uma imensidão, que nunca mais esquece. Todos ficaram mais de 7, 8 anos. É o tempo, é o tempo que dá fixação de marca, que dá resultado. Agora, se me perguntar quantas vezes o time foi campeão, não sei, foi uma vez ou outra, mas virou uma marca do esporte. Uma entendeu? identidade. Uma identidade, né? Uma identidade. Isso eu lembro, viu, Renan? Até eu vou só fazer uma perguntinha aqui, depois eu passo para vocês, João. Eu lembro da Pirelli, né? Não É, Pirelli, né? A Pirelli ficou assim, não que ela não seja conhecida, mas assim, aqui no Brasil, a marca Pirelli, quando fala de pneus, mas pô, ela foi vinculada ao esporte. Não só ao voleibol, era boxe, era basquete, enfim, aqui em Santo André, tanto é que iam criar a cidade Pirelli, só para você ver como que é as coisas. Tinha até estação de trem. Para você ver como que é as coisas, a identidade, além com a cidade, a marca foi identidade no Brasil inteiro em termos da marca esportiva. Uma outra coisa. Rogério, desculpa, quando o Paulo falou ali, puxa, a indústria de medicamento entrou e vê como é cíclico. Se você percebe, entrou uma CIMED, entraram tantas outras. Entraram tantas outras. Todo mundo. Quando entrou a Ubra, entrou a Unisul, a UX, cíclico. Quando entra um banco, quando entra uma telefonia, entram outras telefonias. Então, assim, isso é muito interessante. Fica aqui uma mensagem, né, para quem gosta de projetos e ficar atento no mercado, porque ele é muito cíclico, sabe? Muito cíclico.
O marketing realmente tem esse poder. E incomoda o concorrente. Aquele que Incomoda. entrou e deu um resultado, o concorrente falou: opa, eu também preciso ir para esse ciclo também, né? Participar. Aí. Né? Deixa eu só dar uma fugidinha, Ivan. É o seguinte, aproveitando que estamos falando dessa questão do marketing, estamos falando de marcas e empresa. Né? Agora nós vamos falar o quê? Do nosso esporte, Renan. Quando iniciou, lá em 81, aquela virada de chave, entre aspas, né? Porque o vôlei já tinha um projeto, vem o Nusman, fecha a porta com vocês lá, quem tá comigo tá, quem não tá. Esse foi o relato, né? Que vocês falam, o Nusman falou bem assim mesmo, e vocês abraçaram o projeto. Como que o que mudou do marketing voleibol, o produto voleibol, para as mídias? Por exemplo, a televisão, na época, TV aberta. Pô, TV aberta, né? Não existia TV a cabo. Né? Hoje já é uma outra situação. Só para te ilustrar, o Brunoro, né? O grande Brunoro, para mim, um dos maiores lords que existe no esporte e no marketing, né? Ele diz que hoje a televisão já não é, o voleibol já não é um produto rentável para a televisão. É Né? verdade. Por isso que agora então o voleibol tem que se inovar. O que mudou da sua época? Como que você vê hoje o produto voleibol? E o que precisa mudar O que precisa mudar? também. Então, na época, lá atrás, né? Às vezes a molecada, às vezes a garotada, ela fica pensando assim, né? Pô, esses velhos ficam falando lá atrás, na minha Lá época. atrás, Mas é um fato, né? Para estar aqui hoje, algo aconteceu, algo né? aconteceu. Algo foi criado, algo foi transformado. E realmente, lá atrás, nós tínhamos a paixão. O voleibol virou uma paixão, virou um negócio, uma febre, virou uma paixão. Hoje o voleibol é um grande produto. Né? Hoje o voleibol é um grande produto, é um business, é um negócio que está sendo constantemente lapidado, e a CBV tem pessoas extraordinárias, né, grandes profissionais, pensando dia a dia e tal. Eu tive a honra de trabalhar, o prazer de trabalhar dentro da CBV, na parte gerencial e da diretoria da confederação, e olha que eu estou no voleibol há muitos anos. Sim. Quando eu entrei dentro da CBV, eu não tinha ideia o tamanho que é a confederação de vôlei. É muito grande. É muita coisa, sabe? É muito. O mundo do voleibol, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. E o bacana, e hoje o voleibol está onde está, não é porque a CBV só faz um trabalho maravilhoso. Muita gente fala, não, a seleção brasileira ela é a responsável por, né, estar hoje com os grandes ídolos. Cara, quem faz jogador são os clubes. E se o Brasil hoje tem grande jogador, porque os clubes sempre trabalharam muito bem. Os clubes trabalham muito bem no Brasil. Sabe? Tem vários centros, não só clube agora, tem muitos centros de treinamento, muitas escolas de voleibol, tudo. Então, assim, essa valorização que nós temos que ter como um todo, né? Como um todo. E o voleibol, como você falou, lá em 81 teve a primeira virada de chave, nós estávamos falando aqui em off, né? Antes, assim, em que momento que o voleibol, que você acha que o voleibol deu a grande virada? Eu tenho um momento assim que para mim marcou a minha vida. Nós fomos jogar a primeira Copa do Mundo no Japão em 77, e lá o voleibol já era um negócio fantástico. Depois, em 81, nós fomos jogar a Copa do Mundo, ficamos em terceiro lugar, e todo mundo dando autógrafo e tal, e eu falando com o Milha, o pessoal, pô, já pensou um dia no Brasil a gente dar um autógrafo? Que loucura, cara! Né? Nunca vai acontecer isso e tal. E as coisas começaram a acontecer de uma maneira tão rápida, com a inclusão da Atlântica Boa Vista, Pirelli, aqueles confrontos, o Minas chegando forte também, Maracanãzinho lotado, Mineirinho lotado, Ibirapuera lotado, as coisas começaram a crescer. 82, né, com o Mundialito e depois o Mundial, e eu lembro que início de 82, eu morava na Lagoa Rodrigues de Freitas, ali na Gastão Baiana, morava no mesmo apartamento, eu, Paulo Roese, Marcos Vinícius, Léo, Leonídio, né? E a minha cama, uma caminha de solteiro, né? Um apartamentinho pequeno, eu ficava na janela, assim, né? A minha cama ficava na janela. E embaixo do meu apartamento, eu ficava no segundo andar, tinha uma quadra esportiva. E aquilo me irritava, porque todo o sábado e domingo eu acordava com a molecada jogando futebol. Né? E aí um dia eu acordo, a garotada tá assim, sacou Montanaro, passou Xandó,
William, Que ponto do legal. Brasil! Renan, atacou no... Eu falei, cara, eles estão falando da gente. Eles estão falando da gente. Aí eu abri a janela assim, eu não acreditei. Eu falei, cara, uma molecadinha de, sei lá, 14, 15, 16 anos. Pô, o voleibol existe, sabe? O negócio para mim ali, eu falei, caramba, a coisa está acontecendo, sabe? Eu tenho uma revista, minha mãe guardava tudo, minhas irmãs, né? E a minha esposa, a Analisa, ela depois ela compilou tudo isso, né? Ela contratou uma bibliotecária, tá, compilou. Então, eu tenho tudo. Eu tenho uma revista Veja, de 82, e ela é fantástica. Ela é fantástica. Está lá, Veja, 1980, outubro de 82. Outubro de 82. O voleibol transformando, não chega lá. E aí coloca uma foto do Parque Ibirapuera, fantástica. Eu tenho aqui, depois eu vou te mandar. Cara, uma foto do Parque Ibirapuera, cada árvore tinha uma rede, ou uma rede. Todo mundo jogando voleibol. No Rio de Janeiro, as praias, só rede de voleibol. No Parcão, em Porto Alegre, e ali vários testemunhos da garotada falando isso em 82. Então o voleibol ali ganhou uma proporção, uma coisa fantástica. E aí veio o resultado do Mundialito, a gente foi campeão no Rio de Janeiro. Depois fomos para o Mundial, vice-campeão mundial, e em 83 veio o grande, uma manifestação, né, histórica, que está até hoje no Guinness Book, né, como o maior público, que foi o jogo do Maracanã, Brasil e União Soviética. O maior público, né, Renan? Pagante. Não foi de Pagante. graça, não. 96 mil pessoas. 96 mil pessoas pagantes. Olha, tem que frisar isso, pessoal. Sabe que dia foi esse jogo? Eu vou te falar, que eu tenho ingresso do jogo. Esse jogo estava marcado para o dia 19 de julho de 83. 83. Mas foi dia 20 ou 21. Foi uma coisa assim, acho que foi 3 Jogo. dias depois, porque estava chovendo demais. Não. Eu vou mandar isso aí para você, Rogério, que eu tenho o teu. Esse jogo estava marcado para o dia 19 de julho de 83. Dia 19 de julho é o dia do meu aniversário. É o dia do meu aniversário. Ó, e aí, Renan, eu não guardo. Aí esse jogo passou para o dia 26 de julho. Nossa, foi uma semana depois. Eu tenho a capa da revista, né? Uma noite incrível, tal, e choveu novamente. Choveu e passou. E eu lembro que a nossa maior preocupação era o seguinte: a gente estava pouco pensando no jogo, a gente queria, cara, como é que nós vamos botar gente ali dentro? O Nusma, o Luciano do Vale, são malucos para promover esse jogo. Deus, se entrar 10, 12 mil pessoas, que é o que botava no Maracanãzinho, no Ibirapuera, vai estar vazio isso aqui. O Maracanã, antes da reforma, cabia mais de 100 mil pessoas. Vai estar vazio, vai ser uma vergonha. Aí todo mundo, leva a família, namorada, faz todo mundo ir, pelo amor de Deus, né? Quem tem 2 namoradas, 3, leva. Depois a gente vê o que vai acontecer. Mas eu sei que começaram a chamar, nós preocupados ali embaixo, como é que está? Ninguém falava nada. Aí começaram a chamar um por um, né? Número 1, Bernardinho. 2, Mário Xandó. 3, Badá. 4, José Montanaro. 5, Rui. 6, Renan. Quando eu entrei, eu falei, cara, o que é isso? Eu falei, cara, o que é isso? Eu falei, cara, é inacreditável. Né? E até hoje... Todos eles comentam a mesma coisa. Foi uma coisa histórica. Não, e todos comentam. O Maraca, na live, ele falou, cara, nós olhávamos, nós subíamos as escadas só para dar uma olhadinha para ver se é verdade mesmo, se era verdade que os caras contavam pra gente. Falava, gente, os soviéticos, os russos, eles ficaram tão encantados. Eles falaram, não, nós vamos jogar na chuva. Me corrija, Renan. Exatamente. Eles enxugaram o chão, eles foram para cima e enxugar o chão. Plata 9 com rodinho. Viu, Renan? E olha que bacana. Olha que bacana justiça isso. Também é uma pessoa, viu? Que nós saudoso, né? Que apostou no esporte, que é o Braguinha, né? Braguinha. Temos que falar. De esse cara foi fundamental em termos de patrocínio. Isso. Né? Ele investiu no voleibol, sim. Investiu não só no vôlei, tá? Ele foi um dos que ajudou o Guga, o Ayrton Senna, tá? Esse cara tem que ser lembrado em todas as letras, porque o que esse homem fez pelo esporte nacional. Só pra... Olha que coisa bacana. Eu estava falando há 2 minutos atrás que a gente nunca pode prometer nada de
de resultado e tá. E nós estamos falando há 10 minutos sobre esse evento e não falamos quem ganhou o jogo, porque pouco importava. Olha que coisa interessante. Não, é Nós não verdade. falamos quem ganhou o jogo. Nós estamos falando do evento, nós estamos falando do público, nós estamos falando do piso, nós estamos Ninguém falando falou de quem tudo. ganhou o jogo, o resultado do Ninguém jogo. falou. Olha que coisa interessante, o quanto é importante, né, para os profissionais da área da gestão entender que o evento ele é fundamental. O produto ele tem que ser bem cuidado. Né? Foi. A gente Foi jogo o muito Brasil bem ganhou por 3-1. Não, o Renan O jogo nós tava- ganhamos 3-1. O Renan estava falando Nós pulamos muita pauta aqui, viu, da Renan? Vou falar quadra, bem a gente- sincero a pra gente você. pulou a pauta. Que você já respondeu tanta coisa que a gente ia perguntar, você já respondeu. Então Já tá tudo certo. respondeu. Já estamos no improviso. Nós estamos no aqui, improviso Mas aqui. tá maravilhoso o bate-papo. Nossa só pra dizer. Senhora. O Renan estava falando da quadra, que ele via da janela, os meninos jogando vôlei na quadra, atrapalhando. Eu jogava vôlei na rua. A gente comentou aqui, ó. Eu jogava A gente na jogava rua. vôlei na rua. Jogava na rua. Primeiro com corda, aí depois a gente foi juntando um dinheirinho de mesada de pai, de mãe, compramos rede e a gente jogava vôlei na rua. Fazia rodinha. Eu fazia rodinha, nós, as meninas. Sim, lógico. Os moleques, as crianças, as meninas, né? Que falavam que era jogo de mulher. E eu adorava dar a cortada, Não. acertar na cara de uma lá. Eu adorava isso, cara. Mas assim, Renan, eu queria saber de você, em relação à tua vivência como atleta e como treinador, se teve algum momento muito difícil dentro da quadra, crítico mesmo, de extrema superação que você sempre recorda e você usa como exemplo nas suas palestras. Você pode contar pra gente? Então, nas palestras, a gente traz muitas coisas que aconteceram, que acontecem no dia a dia, né, dos trabalhos da seleção, pessoal, vivências, né, que aconteceram, de aprendizados que a gente, que a gente aprende, às vezes, na hora da frustração, às vezes na hora da conquista, né? Enfim, então tudo isso a gente tenta trazer, eu tento trazer enfim, mostrar para eles, né, que até a última palestra que eu dei agora, eu estava lá no Sul, eu estava falando, muita gente espera que a gente venha aqui e conte só as coisas maravilhosas, né? Só as coisas, não, porque aconteceu isso. E na verdade, a nossa vida ela é uma gangorra. Né? O cara que diz que a vida é assim, retinha para cima, que só tem um cara super vitorioso, pode ter certeza que ele teve perrengue para caramba também. Né? Então as pessoas têm que entender, que a vida é dura, que nós vamos fracassar sim, que a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos errar. A única certeza que nós temos na vida, nós vamos errar em algum momento. Né? E aí que vem a tal da resiliência. Né? Como é que a gente sai mais forte disso? Como é que a gente se estrutura para sair mais forte? Né? Então, a gente traz muitos exemplos, né? Eu trago muitos exemplos. Uma delas, por exemplo, eu mostro em vídeo, né? Pelo menos da minha participação ali na seleção, e se olhar para trás, é bem maior, né? E o Bernardo também fala muito sobre isso. As principais conquistas do Brasil, cara, sempre foram ali, no tie-break, por 2 pontos de diferença, um sacrifício tremendo. Nós vencemos, por exemplo, a classificatória olímpica em 2019, na Bulgária, está perdendo de 2-0. E viramos para 3-2 e fomos embora. Contra a Itália, perdemos de 2-1, viramos 3-2, 15-12 o tie-break. A Copa do Mundo, vencemos os Estados Unidos 15-13 também, né? E assim vai. Enfim, várias competições no Brasil e tal. E muita gente fala, puxa, mas né, que sorte tudo isso, né? E, na verdade, sorte é preparação com oportunidade. Você tem que se preparar ao máximo, que quando a oportunidade surgir, você está preparado. Então, muita gente fala assim, puxa, mas essas oportunidades não acontecem para mim. Na verdade, as oportunidades, elas estão aí. É que quem se prepara, independente se está na expectativa de acontecer ou não, ela vai conseguir reconhecer a oportunidade. Então, quando tu não se prepara, você não consegue reconhecer que está tendo uma oportunidade, sabe? Então, assim, eu digo sobre uma história que eu conto, a história do Rogério Ceni, que, cara, ele é um fenômeno. O cara, né, ele foi jogador de vôlei, enfim, jogou com a número 6, um dia eu tive o prazer de almoçar com ele, e aí na ideia, ele estava falando, cara, o quanto eu treinei
sem saber se um dia ia ter oportunidade de bater uma falta. E eu treinava todos os dias, treinava. Quando surgiu a oportunidade, de tanto técnico ver que eu estava treinando, ele falou, cara, vai lá e bate essa falta. Cara, ele né, surgiu a oportunidade, ele foi. Se ele não tivesse preparado, ele não vai. Então, assim, não espere a oportunidade acontecer. Se prepare. E esse é o lema hoje do voleibol como um todo. É a preparação. A gente diz, cara, com certeza nós não somos o melhor voleibol do mundo, mas nós nos preparamos sempre muito bem para todas as competições. Para todas as competições, é verdade. Aproveitando, Renan, estava falando aqui, voltando um pouquinho do marketing também, já do lado do voleibol, que o voleibol se tornou um produto naqueles anos 80 e começou a ter muitas propagandas dos atletas, né? Essa não vou esquecer porque eu tenho certeza, Renan, do jeito que vocês eram lá, tiradores de sarro, o Montanaro fazendo a propaganda da Bliss e cantando. Meu Deus do céu! Eu bebo Bliss! Eu bebo Bliss, estou vivendo! Eu fico imaginando na hora que esse cara chegou no ginásio. Todo mundo pagou seu mico. Todo mundo pagava o mico. Mas talvez essa tenha sido uma das melhores. Né? Eu imagino esses caras. Você vê, olha só o que é a revolução. Eu lembro, tem uma capa também da... Eu não me lembro qual foi a revista, que era o Sócrates. Acho que era Placar, né? Placar, né? Sócrates da Hortência, se eu não me engano, me corrija. A Isabel. O William, olha. Isabel e o William. E o William. Essa capa eu lembro. Então, assim, todo mundo teve a sua, né? E o Renan, eu lembro de uma vez, é o seguinte, o Renan, os caras falavam muito quando o Renan foi pra Itália. Então eu tinha essa revista, era o Renan com a camisa do Maxi Cono contando lá a temporada, né? Uhum. E, Renan, eu tinha uma súmula do Maxi Cono, só pra você ver. Pra você, os Orzi, não precisa falar mais nada, olha os caras que jogavam. André, Gianni, Jorge. E o Bebé de Freitas era o técnico. Então, assim, eu tinha uma súmula do Maxicon num jogo lá do Campeonato Italiano, não sei como que eu consegui aquilo, pra você ver como eu era fanático do Renan. Eu queria saber, porque não tinha essas informações pra nós aqui. Quando eu ouvi falar de Zorzi, foi o Álvaro José. Eu sempre conto essa história, eu contei pro Alvinho isso aí. Sim. Falei, a primeira vez que eu ouvi falar o nome de Zorzi foi com o Álvaro José. Porque nós não tínhamos isso aí, a gente não tinha dimensão do que era a seleção italiana. E o Renan já sabia. Você falou do Zorzi. A primeira vez que eu ouvi falar do Zorzi foi no Mundial de Vôlei de 90. 1990. Isso, eu já ouvi já em 89 na Liga Mundial. Na Liga Mundial. E vou te falar mais. Viu, Renan? Naquela live que nós fizemos no final do ano, que nós fomos premiados, né? Foi a última live de 2021 e o Renan me concedeu esse prazer. Sem querer, tocou meu telefone, na hora era o Zorzi. Eu acho que ele foi entrar na live pelo seu Instagram, né? Tava lá ao vivo. E daqui a pouco acho que apertou alguma coisa e caiu no meu. Caiu. Assim, eu falei, meu Deus, deixa eu falar com o homem. Bom, Nem italiano eu sei falar, mas vambora. E é muito legal que a gente tem uma amizade muito grande ainda com toda essa galera. O André Gianni é um grande amigo. Nossa, Marco Bratti. Meu Deus, Zorzi. Aqueles caras lá, absurdo. Pelo amor de Deus. Tivemos o privilégio de vê-los, né? Jogar também, eu tive esse privilégio. Né? Então, assim, quem viu esses caras jogar aí... Marcar uma live com os Zorzi e... Marcar uma live junto com o Renan. Se eu marcasse uma live com os Zorzi com o Renan tem que traduzir pra nós, né? Tem que traduzir, eu não vou entender nada que o homem vai falar, mas até aí... Mas quem viu não precisa nem traduzir, né? Porque quem viu aquele homem jogar, nossa senhora. Eu sou Marconato, mas não parlo niente de A minha parte é toda portuguesa, não tem nada de italiano aqui. Vou falar uma outra coisa aqui também. Ainda. Estamos fugindo, tá? Já deu até o horário já, mas o Renan, eu lembro assim como se fosse hoje, e eu te falei na época lá, quando você voltou pro Brasil em 93, se me corrija, 94, porque em 93 você estava no Mensageiro Ravenna. Foi meu último ano. Foi seu último ano. Você chegou no Brasil para assumir o Palmeiras Parmalat. Eu lembro. Projeto. E eu me lembro quando tinha o Globo Esporte que falava todos os esportes, não fala só agora de futebol, antigamente falava de todos os esportes, o Renan chegando no aeroporto, eles pegaram o Renan saindo ali do check-in, do saguão. E o Renan sempre falando do projeto, né?
E que é o seguinte, ele nunca escondeu isso. A decisão foi muito difícil de largar o voleibol. Por quê? Porque o Renan sempre foi muito competitivo. E uma honra assumir lá, que era o Brunoro, né? Que Foi na época começou do Palmeiras Parmalat. Palmeiras Parmalat. Aí o Brunoro junto com o futebol, eu lembro dessa o época. Brunoro assumiu a direção esportiva da Parmalat aqui no Brasil. Que foi o E auge levou da o Parmalat voleibol no pro Palmeiras. E né? montou aquele timaço do Palmeiras Futebol e levou o voleibol pro Palmeiras. Aí um certo cidadão aí me confessou, Renan, que ele que ligou pra você vir treinar o Palmeiras. Isso vocês não sabiam. Eu não sei dessa história, não. Assim, é um cara campeão olímpico que começou a jogar voleibol, que ele viu o Renan jogando lá em Porto Alegre, lá no São Leopoldo, não lembro onde que é, tá? No time lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Iniciais JE, né? Jorge Edson. Não foi isso, Renan? Ele te ligou mesmo pra você vir para ser o Jorge treinador do Edson Palmeiras? ele era o nosso central lá na Maravilhoso. Palmeiras. Um dos maiores que eu vi jogar na minha vida. Jorge Edson era incrível. Jorge Edson era incrível, um central maravilhoso. O Maraca fez o primeiro contato com o Brunoro, comigo, Domingos Maracanã, que tem uma amizade incrível ali, todos daquela geração, né? E o Jorge deu uma pilha monstra. O que acontecia? Eu estava jogando no Maxicono e fui jogar no Messageiro Ravenna. Então saiu o Kirali e Timons e fomos eu e Giovanni para o Mensageiro Ravenna. Olha o time dos caras. Renan, só conferir aqui. Para quem não sabe, gente, o Mensageiro Ravenna, olha o time que o cara tinha. Renan e Giovanni. O Giovanni voando no auge. Né? Acabou de ser campeão olímpico. Né? Aí tinha só um cara chamado Gardini. Gardini, Macharelli. E no oposto era só Dimitri Fomin. Não precisa falar mais nada, o time dos caras. E Fábio Vulo como levantador. Fábio Vulo, que foi o melhor levantador no Mundial em 91 aqui no Brasil, porque eu discordo que o Maurício era melhor que ele. A gente foi campeão da Champions League esse ano. E o cara... Olha a cena, olha o time dos caras. Eu só não me lembro do outro central, tá? Que era o Macharelli. Chamava Macharelli. Que era da seleção italiana. Também. Jogador mais baixo, muito rápido. A gente foi campeão. Fominha é monstro. E era um cara maravilhoso. Fomin é um cara maravilhoso. Cara, Dimitri Fomin. E a gente foi campeão da Champions League. Eu fui para o Mensageiro, um contrato de 2 anos. E logo depois do primeiro ano, a Analisa estava grávida e surgiu essa possibilidade. Daí eu falei com o Mensageiro, eu falei, não vou cumprir, vou parar de jogar. E até a multa era muito alta, se eu mudasse de equipe, né? A multa era $500 mil, o negócio lá na época era... E aí voltei para o Brasil para ser treinador do Palmeiras, né? No Palmeiras Parmalat, o convite do Brunoro, o Jorge Edson, fazendo aquele meio de campo. Ainda bem que eu não sei nada do Renan, tá? Não é meu ídolo, não. Não sei nada dele. Eu não lembro de nada que ele falava Muito legal. E foi a minha primeira experiência ali, foi muito legal, muito bacana. Não, e que timaço, né? Gente, pra quem não sabe, também é outra historinha. Isso ele falou que não lembra, tá? Mas ele desafiava os caras. Você sabe quem que ele desafiava? Que ele desafiou uma vez lá? Um cara chamado Gilson Mão de Pilão. Nossa, o Gilson Mão de Pilão. Quem conta essa história, falaram o seguinte, viu, Renan? Que o Gilson, não sei o que ele fez lá, você falou, então vamos jogar aqui, vai. Eu tenho um pingo, vocês podem... A primeira bola que o Gilson bateu, ele defendeu. Pingou, o Renan foi lá e meteu uma no meio da lataria dele. Não. Gilson, podia acontecer tudo, só não podia ele me acertar, porque o Gilson, vou te contar, viu? Nossa, uma mãozona. Que mão pesada. Olha, Gilson é uma mistura de um oposto fantástico com uma pessoa maravilhosa. Gilson meu Deus. Maravilhosa. Gilson, esse nós vamos chamar também, viu? Esse tem história, hein? Esse tem história. Vale. E ó, eu vou te falar outra coisa. O Gilson falou assim pra mim, que o Renan desafiou ele. Falou, você só vai ser igual a mim se você for eleito o melhor do mundo. Jamais. Aí o Gilson, ele foi o quê? Foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Falou, agora eu igualei você. Foi isso? Mas ele era um cara que desequilibrava, né? Ele desequilibrava. Monstro. Ele era impressionante. Ele era impressionante. Histórias, cara. Não tem igual. A gente tem que marcar outro com o Renan.
O tempo já, ó. O tempo explodiu aqui. Nós Explodiu. fugimos de tudo que tem que falar. A pauta foi pro espaço, né? Não, mas a melhor pauta foi a que rolou durante o programa. Durante né? o programa. Agora, vou falar uma coisa. Tem uma coisa que eu acho legal do Renan, que é o seguinte: isso serve para todos os atletas aí que estão imaginando um fim de carreira e tal. O Renan se preparou para isso. Sim. Ele se preparou para isso. Só que é o seguinte, Renan, você vai me corrigindo se eu falar alguma besteira aqui. Você teve muita gente a que se inspirar. Por exemplo, eu vejo dessa forma. O Brunoro foi um. O Brunoro saiu dessa questão do vôlei, de comissão técnica, foi para gestão. Aí fez um trabalho brilhante, mais do que brilhante na Pirelli. Foi pro Palmeiras Parmalat. Parmalat, né? Aí sumiu a gestão do Palmeiras junto com a Parmalat. Fez um trabalho brilhante, o que motivou muita gente a ir para esse lado. Sim. Eu acho que Depois foi pro grupo Pão de Pão de Açúcar. Açúcar, e hoje ele é o diretor de marketing da Zinzane. Isso. Tá? Extremamente competente, Não, é uma competência inteligente. absurda. Inclusive o know-how do Brunoro no futebol, né? Sim. O Zé Roberto depois foi O Zé trabalhar no Roberto, Corinthians, o Zé na Roberto Rex fez um Wilson. trabalho brilhante no Corinthians. Sim. É uma pena que é o seguinte, né, Renan? Infelizmente tem muitos. Isso em todos os esportes, tá? Não vamos entrar aqui nesse mérito aqui agora. Muito cara profissional, né? Profissional com a competência dessas pessoas trabalhando com um monte de amadores, né? Infelizmente. Tá? É só para ilustrar assim, a chateação que nós temos. Não é questão de jornalismo, não, gente. É questão que o que nós vimos. Né? Porque você perdeu um Zé Roberto, você perdeu um Bernardinho, você perdeu um Renan, perdeu um Brunoro. Gente, pessoas que não enxergam lá na frente. Essa é a minha opinião, tá? É uma opinião que eu tenho, assim. Se tem uma coisa que esses caras conhecem, é gestão. Esses caras conhecem gestão e conhecem muito. E eu acho que perdem oportunidades. Tá? Perdem oportunidades de ter um cara desse como se eu tivesse grana para montar um time de vôlei, sem dúvida nenhuma, Renan, Brunoro, saudoso Jorjão, para mim um dos maiores formadores de atletas, tanto masculino como feminino, que nós tivemos na história do voleibol. Tá? E tivemos o privilégio de fazer uma live com ele e o Brunoro juntos. Olha só, Renan, conseguimos, Renan, antes da Olimpíada. Que legal. Cara, olha, era de arrepiar. Aí entrou o Jorge Edson. O Jorge Edson estava já nas Filipinas já. O Jorge Edson entrou. Orlando Araújo, lá daquele time, aquele manto sagrado que você jogou, né? Pouco tempo, mas jogou, que era a Pirelli. Era meu time do coração, tá, Renan? Ficou meio ainda. a sardinha aí, ó. Ficou mais ainda. Projeto maravilhoso. Maravilhoso. Não, projeto fantástico. Mas assim, Banespa, né? não, Acho que Pirelli, não, o Pirelli Banespa, e tinha o Bradesco e o Atlântica Boa Vista, né? No Rio de Janeiro, que é o Renan jogou. Viu, Renan? E tem um relato de uma colega minha lá de infância lá que falou que lá ela morava no Rio, que ela entrou no elevador, deu de cara com você lá que ela só tremia. Aí vamos entrar na parte da tietagem. Porque a mulher só tremia. Ela falou, o Renan tava no elevador comigo. Eu falei, meu, pelo amor de Deus. Não, isso é folclore. E, Renan, como é que era lá na Itália, lá, essa questão de gestão, tá? E o Carlão sempre falou pra mim que lá os caras são muito, visionários. Os caras investiam mesmo, mas tinham uma visão, tinham um trabalho, era muito profissional. E a torcida, Renan? E a mulherada lá, as tietagem aí, como é que era administrar isso em casa, Renan? Não, eu em 88, depois dos Jogos Olímpicos de Seul, eu fui morar na Itália, né? Fui para Parma e já fui com a Ana Lisa. Ela tinha 17 anos, nós casamos para ela poder ir comigo para a Itália. Ela era muito jovem, né? Hoje nós estamos há 36 anos casados, temos 2 filhos, Gianluca e o Enzo, e foi assim uma experiência fantástica, né? Esses 5 primeiros anos na Itália. Foram 4 anos em Parma, depois 1 ano em Ravenna. Fiz grandes amigos, que eu tenho até hoje, lá dentro do esporte, fora do esporte. Então, sempre que dá, quase todo ano eu vou para lá. A gente tinha um grupo, inclusive um desses, né, vocês conhecem muito bem, que é o Cláudio Tafarel, um cara que é apaixonado pelo voleibol, também
como o Rogério Ceni foi jogador de vôlei. Inclusive, eu joguei torneio com ele lá no Rio Grande do Sul. Que legal. Bom, não sabia disso. Eu também não. Jogamos torneio de voleibol de praia. E lá em Parma, acabava o treinamento, ele ia para o ginásio, ficava eu, o Carlão, o Bebeto e o Tafarel jogando. E ele não podia, porque no contrato ele não podia fazer outros esportes, né? E ele tomava multa, e ele, dane-se, eu pago a multa, mas eu quero jogar vôlei. Convidar o Tafarel para contar essa história para nós. E ele vai. O Tafa, falo com ele. Sai que é sua! O Tafa é fantástico. Então foi uma experiência fantástica e muito aprendizado de modelo de negócio, como eles fazem a gestão do dia a dia do projeto, sabe? Como eles tratam com os investidores, né, o público. É realmente um negócio que funciona. Eles estão num nível muito legal de excelência, sabe? Então, a Superliga deles está há mais de 70 anos, né? Então a nossa ainda está tal, mas realmente assim, ó, de se inspirar, né? Porque é um campeonato realmente muito bom e com certeza inspirou tantos outros campeonatos. Nossa própria Superliga, o campeonato polonês, que hoje também é muito bom, francês, enfim, vários campeonatos. Maravilha. Olha, o bate-papo está excelente, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Uma pena. Temos que marcar outra, né? Não, o Renan... Aliás, Renan, quando estiver passando aqui em São Paulo, dá um alô, a gente faz um presidencial. Vamos fazer um presencial com o Renan. Onde ele estiver, Presencial é bom. nós vamos lá. Nós vamos lá, onde for. Damos um jeitinho. Damos um jeitinho aqui. Só uma última perguntinha. Renan, você disse que ainda está envolvido ali com voleibol, né? Você tem mais planos? Está pensando em algo ainda a fazer dentro do voleibol, mas claro, num ritmo mais controlado, administrado, não numa correria ou numa exigência muito grande? Tem algum projeto em andamento aí? Algum time novo aí? Então, vamos lá. Acho que isso não, né? Parte de gestão, você fazer igual o Giovanni fez aí no Joinville. Não, estamos... as coisas estão andando aqui. O ano passado, final do ano passado, eu, em conjunto com a Sojipa de Porto Alegre, a gente montou um time para jogar a Superliga C, que ela é regionalizada, né? Então, nós vencemos a Superliga C, conquistamos a vaga para a Superliga B, mas, enfim, aconteceu que não teve tempo hábil de viabilizar uma Superliga B, né, num padrão mínimo. Então, nós, em conjunto com a Sojipa, de forma até muito responsável, abrimos mão da Superliga B. Provavelmente a Sojipa, que é um clube extremamente estruturado, sabe? Joguei 10 anos lá, então tem uma história muito legal com o voleibol. E de lá saiu o Jorge Edson, Paulo Roese, Kid, sabe, Paulão, Marcos Vinícius, quer dizer, uma galera incrível. Então, um clube que tem uma história muito grande. E seria muito bacana se a gente conseguisse retomar para 2025 novamente um projeto lá, agora mais estruturado ainda. E aqui em Santa Catarina, a minha expectativa é esse ano já estar participando também de Superliga C. Também. Talvez masculino e feminino. Botar 2 times aqui, talvez. Não é uma promessa, mas é uma expectativa que eu tenho e não tenho por que não falar para vocês. Estou trabalhando para isso. Bacana. Renan, obrigado. Deixa os seus contatos aí para quem quiser te contratar para as palestras. Eu até aqui já vou passar antecipadamente, mas se tiver algum outro contato para passar, o endereço é renandalzotto.com.br. Lá tem todas as informações das palestras, né, Renan? Se você quiser mandar outros contatos aí, fique à vontade. Tem todos ali. Esse é o site, tem tudo ali, explica um pouco também sobre, né, como o meu formato de palestra, tem todos os contatos ali, renandalzotto.com.br, me acha no LinkedIn, no Instagram, só botar Renan Alzotto ali que vai encontrar. Então, assim, será um prazer receber todo mundo, convites para palestras, ou mesmo, né, para trocar uma ideia, qualquer informação, enfim, estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, Paulo. Nós que agradecemos. Muito legal, cara, muito legal. Você é um gênio, Renan. Para mim, eu falo isso para todo mundo, falo isso desde criança. Para mim, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Para mim, o maior jogador do mundo, o maior jogador de todos os tempos. Assim,
Quem viu, viu. Quem não viu, vai pro YouTube. Quem viu, viu. Quem não vai pro YouTube. Eu quero fazer Não sei se vamos ter essa possibilidade, mas se um dia, como estamos, né, envolvidos em transmissão, fazemos os jogos de vôlei. Se um dia tiver uma possibilidade, eu quero ainda contar com o Renan ali para comentar um jogo com a gente. Comentar um jogo, gente. Com certeza. Se tiver essa possibilidade. Tiver essa possibilidade. Será eu só vou levantar a bola, né? E aí é com vocês. Depois, fora do ar, nós vamos conversar. Beleza, pessoal. Tá bom. Obrigado, Renan. Prazer Valeu. mais uma vez. E obrigado mais uma vez por tudo aí. Vamos certamente marcar uma próxima. Valeu, querido. Grande abraço a todos aí. Obrigado pelo que vocês fazem pelo voleibol. Abração. Valeu. Obrigado a você, Renan. Bom, bate-papo maravilhoso, mas precisamos encerrar. Só um lembrete e também falar aqui sobre a Otimize Studios, né? Otimize Studios, onde estamos produzindo esse podcast. Você pode acessar o endereço otimizestudios.com.br. Fotos dos estúdios, tem 2 estúdios agora, um ambiente aconchegante, bem localizado, na Avenida Angélica, para quem está em São Paulo, conhece bem, né? Você pode trazer o seu projeto, vir para cá, produzir o seu podcast, você vai ser muito bem recebido aí pelo Marcelo Santoro, Davi Nunes, que está aqui fazendo os cortes, craque, tá feliz que ganhou um brinquedinho novo hoje, olha lá, tá feliz, ele começou a rir aqui. Criança que ganha brinquedo novo, já viu, né? Mas realmente um trabalho muito bacana, tem uma recepção maravilhosa, você precisa conhecer, tá aí o convite, e a Jornada do Vôlei já está recomendando. Trouxemos o projeto para cá, não à toa, pela qualidade do serviço, e nós não somos clientes, somos parceiros, e por isso faço questão de abrir o espaço aqui dentro do nosso podcast para falar da Otimize. Meus amigos, vamos nessa. Obrigado mais uma vez, Rogério. Valeu, Paulo, valeu, Ivan. Valeu a você que está conosco aí, que vai colocar aí o seu like, vai se inscrever no nosso canal, aí Jornada do Vôlei, e, lógico, agradecer ao grande Renan. Muito obrigado. Sempre será uma honra recebê-lo aqui em nosso podcast. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Já que o Rogério falou do lembrete, eu reforço para você se inscrever no nosso canal. Acho que depois dessa entrevista com o Renan, merecemos o like e a sua inscrição, né? Para você nos acompanhar. E daqui em diante, só grandes entrevistas com grandes personalidades do voleibol. Vamos trazer atletas. É um projeto novo. E olha, essa sua inscrição no canal e o like vai nos ajudar demais. Ivan, até mais. Até mais, Paulo, Rogério. Sempre uma honra participar. Se inscreva no canal, dê um like no nosso Jornada no Vôlei e isso com o Renan, esse episódio com o Renan não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo muito agradável. A coisa fluiu aqui. A coisa fluiu, saímos da pauta várias vezes, mas foi muito proveitoso. Aprendemos muito sobre o voleibol com o depoimento do Renan. Sempre um prazer participar. E até a próxima Jornada do Vôlei. A pauta fluiu aqui no automático. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima. Esse foi mais um episódio, o 4º episódio da Jornada do Vôlei Podcast. Até a próxima!